Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula de hoje a gente vai começar um novo módulo aí do Excel, que é a parte de erros e tratamento de erros, tá? Então antes da gente ir para as fórmulas, eu quero te mostrar quais são os tipos de erro que a gente pode ter no Excel. Então vamos lá para a nossa tela, que eu já vou te mostrar já. Ó, vamos lá. Então a gente tem 8 tipos de erro no Excel. Eu vou deixar para você fazer o download de um PDF com todos os erros e as explicações de cada um deles, tá bom? Então vamos lá para a nossa planilha aqui para a gente já começar. Beleza? Então o primeiro erro que a gente tem é esse erro aqui, ó, que é o hashtag name. Quando que ele acontece? Ele acontece quando tem um erro de digitação na fórmula ou um erro de digitação no geral, não necessariamente na fórmula. Então, ó, um exemplo aqui, ó, por exemplo, a gente está fazendo aqui, ó, uma soma da célula A1 até a C2. Mas você tá vendo aqui, ó, que tá escrito errado, tá escrito sum com N e não com M. Como que a gente faz para corrigir? Simples, né? A gente vem aqui e digita a fórmula correta, né? Sum com M, tá? Então aí é só corrigir o erro de digitação. Esse é o primeiro erro que normalmente a gente tem, é o erro de digitação na fórmula. O segundo erro, ó, acontece com esse monte de hashtag aqui, ó. O que isso significa? Significa que normalmente o texto que está dentro da célula não cabe naquele tamanho de célula, ó. Vou te mostrar na prática, ó. Você tá vendo que aqui, ó, tá cabendo, certo? 15 de maio de 2021. Se eu arrastar para cá, o que vai acontecer, ó? Tá? Vai vir aqui esse monte de hashtag aqui, ó, tá? Então, se você arrastar para cá, ó, até caber, você pode arrastar ou simplesmente dar 2 cliques aqui que ele já ajusta, tá? Tem essa possibilidade, e também quando você faz valor, ó, com hora negativa, ó, soma de hora da hora negativa. Então, por exemplo, ó, 8 horas, tá? E aqui eu vou colocar 3 horas. Se eu fizer, ó, 3 horas menos 8 horas, ó, vai dar o mesmo erro. Aí não é problema de tamanho, tá? É porque é hora negativa. Não existe hora negativa no Excel. Tá? Lembra disso. Então vamos continuar aqui. Então esses são os dois tipos de erro que a gente pode ter aqui, ó, tá? Com os hashtags. O terceiro erro é o value. Acontece quando existe argumentos inválidos dentro da nossa fórmula. Então aqui, ó, o que eu tô fazendo? Ó, eu tô multiplicando aqui, ó, o E17 vezes o F17. Mas o que tem na E17? Tem 1000. A palavra 1000. Como que eu vou multiplicar a palavra 1000 por 20? Não tem como, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Estou multiplicando 1000 por 20. O jeito correto é 1000 em numeral. Então, quando tem algum argumento que está inválido na célula, ele vai dar esse valor aqui, ó, erro de valor. Tá? E aí é só você corrigir a sua fórmula. Tá bom? Esse é o terceiro erro. Vamos para o quarto agora. O quarto erro, ó, é a div barra zero, ou seja, é a divisão feita por zero ou por uma célula vazia. Assim como na matemática, o Excel não aceita divisão por zero, ele vai dar erro, tá? Então, qual é o jeito correto de você fazer? Ou você corrige a sua fórmula para dizer que esse valor não é zero, divide pelo valor correto, ou você pode fazer um tratamento com a fórmula if error, que a gente viu no módulo anterior. Tá? Se for zero, deixa vazio, por exemplo. Ou coloca uma mensagem de corrigir erro, qualquer coisa do gênero, tá? Mas sempre que for div zero, é porque a divisão está sendo por zero. Então vamos para o próximo aqui, ó, NA, que normalmente é o mais comum, tá? De erro. O que acontece? Por que aparece esse erro aqui? Ele aparece porque por algum motivo ele não encontrou uma correspondência exata da sua fórmula. Então vamos lá para um exemplo prático aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Na VLOOKUP, eu estou procurando o produto D, aqui, ó, o ID letra D, nessa minha tabela azul aqui, ó, e estou retornando a coluna número 2, ou seja, eu estou retornando a quantidade, mas ele está procurando D, então ele não vai achar o D. Se ele não achar o D, ele vai retornar aqui, ó, o valor ND na fórmula, ou seja, ele não encontrou dentro desse intervalo a correspondência com a letra D aqui, ó, tá? Então é exatamente isso aqui o erro. E como que a gente faz para corrigir o erro aqui, ó? Ou a gente muda a letra aqui para C, né, porque a D não existe, ou cadastra a letra D aqui. Se eu cadastrar aqui, ó, por exemplo, a letra D, colocar aqui 40, aí eu tenho que mudar a fórmula aqui, ó.
né? Porque aqui, ó, eu tô pegando o quadrado azul, a minha tabela azul, ó, tá até a linha 23. Eu preciso incluir a linha 24. Eu só arrasto aqui para baixo. E aí você vai ver que vai sumir o erro, ó. E vai trazer os 40, tá? Mas dessa forma que a gente corrige quando dá o ENEI. O ENEI é não available, not available, tá? Erro de referência é o próximo. O que acontece? Esse erro de referência é quando eu me referencio a um intervalo que não existe, tá? Ou, por exemplo, vamos supor, se eu colocar um valor aqui, ó, tá? Ó, entre 8 e 9. Aqui. Aí eu vou fazer a soma desses dois aqui, ó. Soma esses dois. Tá? Se eu vier agora aqui, ó, e deletar a coluna, ó, ele vai dar um erro de referência. Por quê? Porque ele está somando um valor que não existe. Tá? Esse é o erro de referência. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que corrigir o meu intervalo, né? Eu tenho que corrigir o meu intervalo. Tá? Então, um outro erro de referência aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tô fazendo aqui, ó, no meu VLOOKUP, eu tô procurando a letra A na minha tabela aqui, ó, que vai da coluna E até a coluna F, e tô mandando retornar a coluna 3, ó. A coluna 3 não existe, tá vendo, ó? Ela não existe aqui, eu só tenho coluna 1 e coluna 2. Se eu vier agora aqui, eu colocar coluna 2, ó, ele vai trazer o 10. Por quê? Porque eu tô procurando o A. O que corresponde ao A? Aqui, ó, a 10. Tá? Agora, se eu puxar aqui, ó, a coluna 3 não existe no intervalo, vai dar um erro de referência. Tá bom? Esse é o 6º erro, vamos lá para o 7º erro agora. Ó. O num, o hashtag num, são valores que não são válidos. Então, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, ó, eu estou buscando aqui, ó, estou mandando ele calcular um mês do valor -1. Como que eu vou calcular um valor que não é um valor do mês de uma data se eu não tenho uma data dentro do intervalo, dentro do parênteses aqui? Não tem como, né? Como que eu tenho que arrumar? Eu simplesmente coloco a data correta. Então aqui, ó, se eu colocar, ó, aqui eu tô colocando para ele puxar o mês do dia -1. Não existe dia -1. Então eu vou colocar o dia de hoje que eu tô gravando, ó, dia 24 de 11 de 2021. Aí ele vai trazer o que, ó? Ele vai estar trazendo o mês 11 aqui, ó. Mês 11. Por quê? Ele tá, ó, eu tenho que colocar a data entre parênteses, entre aspas, ó. Agora sim, ó. Tá? Então toda vez que você for lançar uma data escrita numa forma, você tem que colocar entre aspas, tá? Se você não colocar entre aspas, por que ele estava trazendo 1 aqui, ó? Vamos voltar aqui, ó, para você ver. O aspas, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está dividindo, ó, 24 por 11 por 2021, tá? Ele está fazendo essa divisão primeiro, depois ele vai calcular o mês. Ele não entende isso aqui como data. Para ele entender isso aqui como data, tem que colocar entre aspas aqui, ó. Agora sim ele vai trazer o mês 11 certinho. Beleza? Então, esse é o num, é quando ele não é quando o resultado da fórmula não é um valor válido. Tá? Vou voltar aqui no -1. Deixar igual tava. Olha lá, tá dando um num aqui, erro de número, tá? E o último erro que a gente tem é o null. Ou seja, é quando falta alguma omissão ou falta algum sinal ou a omissão de algum sinal. Então vamos ver na prática aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô somando o meu intervalo de F21 até o F23. Só que tem um espaço aqui, ó. Como que eu faço para falar para o Excel que ele tem que somar do F21 ao F23? Eu tenho que colocar 2 pontos aqui, ó, né? Agora sim, ó lá. Agora ele está somando o intervalo do F21 ao F23. Se eu deixar o espaço aqui, ó, o Excel não vai entender. Então tá faltando um sinal aqui, né? Então ele vai dar o num. Então como que eu corrijo? Ó, eu troco aqui, ó, o espaço que eu tenho aqui pelos 2 pontos que é o correto. Ou se eu quiser somar a M13 e a M20, e não da M13 até a M15, perdão, né? Em vez de eu trocar aqui, ó, o espaço pelos 2 pontos, que é o até, ó lá, fica tudo azul, eu posso trocar pelo ponto e vírgula. Se eu trocar pelo ponto e vírgula, ele vai pegar a M13, ao ponto e vírgula não, a vírgula, né? Trocar pela vírgula, ó, ele vai pegar aqui, ó, a M13 e a F21 e a F23.
Beleza? Se eu colocar os dois pontos, ó, ele volta para o intervalo da F21 a F23. Tá? Eu vou deixar assim para você ficar com todos os erros aqui. Beleza? Então esses são os possíveis erros do Excel. Como eu já falei, eu vou deixar disponível aí um PDF para você baixar com todos os tipos de erro e a explicação de cada um e os exemplos. Beleza? A gente se vê na próxima aula então, tá bom? Até mais, tchau, tchau, fui!